Descobri que meu marido teve um caso com nossa vizinha enquanto eu estava grávida. Então, eu o deixei e levei nosso bebê comigo, mas ele começou a me assediar para que eu o aceitasse de volta. A pior parte foi quando a amante dele apareceu na minha porta dizendo que também estava grávida e que ele a agrediu quando descobriu. Meu marido, Dan, 28 anos, e eu, 26 anos, estamos juntos desde a adolescência. Nos conhecemos aos 16 anos no ensino médio e nos casamos há 3 anos. Temos um filho de 4 meses chamado Léo. Dan e eu crescemos em lares terríveis. Os pais dele se divorciaram quando ele era jovem, e o pai nunca estava presente. Minha mãe era alcoólatra e mal lembrava que eu existia na maioria dos dias. Quando começamos a namorar, ainda adolescentes, fizemos uma promessa: seríamos diferentes. Construiríamos algo estável. Daríamos aos nossos futuros filhos o que nunca tivemos. Durante anos, fomos nós contra o mundo. Nos mudamos para morar juntos aos 19, trabalhamos em vários empregos para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo e, aos poucos, fomos construindo nossas vidas. Dan trabalhava na construção civil e eu trabalhava no comércio. Éramos pobres, mas estávamos juntos, e isso era o suficiente. Nos casamos quando eu tinha 23 anos e ele 25. Foi uma cerimônia simples no cartório, com apenas alguns amigos, porque nenhum de nós queria convidar a família. Cerca de 5 anos atrás, nos mudamos para um duplex. Na outra metade da casa morava Nicole, 27 anos. Ela foi simpática desde o começo, sempre trazendo comida ou nos convidando para churrascos no quintal compartilhado. Dan ficou meio desconfortável com ela no início. Ele sempre teve dificuldade em fazer amizades porque não entende tão bem as sutilezas sociais. Quando era mais novo, foi diagnosticado com ansiedade e depressão, e toma medicação por causa disso. Às vezes dizia coisas que soavam estranhas ou não entendia as piadas. Mas Nicole não parecia se importar. Continuava nos chamando e, com o tempo, viramos um trio constante. Saíamos para beber nas noites de sexta, assistíamos filmes na casa dela, fazíamos trilhas nos fins de semana. Nicole era solteira e parecia gostar da nossa companhia. Brincava dizendo que era vela, mas nunca pareceu incomodada. Na verdade, ela se inseria cada vez mais na nossa rotina. Ela tinha a chave da nossa casa e nós tínhamos a da dela. Entrava sem avisar e se sentia totalmente à vontade. Dan achava bom ter uma amiga tão próxima. Eu também não me importava naquela época. Hoje percebo os sinais que ignorei. Nicole sempre sentava entre nós no sofá quando víamos filmes. Mandava mensagens diretamente para o Dan em vez do nosso grupo quando combinávamos algo. Tocava no braço dele quando ria das piadas. Coisas pequenas, isoladas, mas que juntas deveriam ter me alertado. Há alguns meses atrás, descobri que estava grávida. Não estávamos tentando, mas também não evitávamos. Dan ficou empolgado. Eu estava apavorada, mas feliz. Começamos a preparar o segundo quarto como berçário. Tive de largar o trabalho no comércio no segundo trimestre por causa de complicações. O médico me colocou de repouso nas últimas semanas da gestação. Dan pegou turnos extras para compensar a renda que eu perdi. Nicole passou a vir ainda mais, trazendo comida e fazendo companhia enquanto Dan trabalhava. Léo nasceu há 4 meses. O parto foi complicado e perdi muito sangue. Precisei ficar uma semana no hospital. Dan quase não saiu do meu lado nesse período. Nicole visitava todos os dias, trazendo flores e bichinhos de pelúcia. Parecia tudo bem. Mas, quando voltamos para casa, tudo mudou rapidamente. Eu estava exausta o tempo inteiro. Léo tinha cólicas e chorava por horas todas as noites. Tentei amamentar, mas não deu certo, e acabei usando fórmula depois de 2 semanas. Meu corpo estava destruído. O médico disse que eu precisava esperar pelo menos 8 semanas antes de qualquer atividade física e ainda mais para podermos voltar a ter relações. Dan disse que entendia. Nicole começou a vir mais vezes. Se oferecia para segurar Léo enquanto eu dormia. Lavava louça e roupa. Até ajudou Dan a pintar o berçário de outra cor porque eu tinha comentado que não gostava do tom que escolhemos antes. No começo, eu estava grata. Quando Dan voltou ao trabalho após 2 semanas de licença paternidade, Nicole passou a aparecer durante o dia, quando ele não estava. Ficava por horas. Segurava Léo e dizia o quanto ele era fofo e como ela queria ter filhos um dia. Contou que, 1 ano antes, havia descoberto que não podia ter filhos biológicos por causa de um problema de saúde. Senti pena dela, mas logo ela passou a ficar até tarde, esperando Dan chegar. Jantávamos juntos quase todas as noites. Ela ajudava a dar banho em Léo. Sentava com a gente enquanto colocávamos ele para dormir. Um dia, quando Léo tinha cerca de 6 semanas, estávamos vendo TV e ele dormia no berço ao lado do sofá. Nicole comentou que parecia que éramos uma pequena família. Dan riu e concordou. Do jeito que ele disse isso, meu estômago se revirou. Naquela noite, depois que Nicole foi embora, eu disse ao Dan que achava que ela estava vindo à nossa casa com frequência demais. Ele ficou na defensiva na mesma hora. Disse que ela só estava sendo uma boa amiga e ajudando. Disse que eu estava sendo ingrata. Disse que eu provavelmente estava apenas cansada e hormonal. Esse último comentário fez com que eu dormisse no berçário com Léo naquela noite, em vez do nosso quarto. Na manhã seguinte, Dan pediu desculpas. Disse que não deveria ter falado aquilo sobre hormônios. Disse que poderíamos estabelecer alguns limites com Nicole. Eu achei que aquilo resolveria tudo. Não resolveu.
Nicole continuou vindo tanto quanto antes. Quando eu comentava com Dan, ele dizia que ela já tinha sido convidada, ou que estava passando para deixar alguma coisa, ou que precisava de ajuda com algo na casa dela. Sempre havia um motivo. E eu estava tão exausta cuidando de um recém-nascido que não tinha energia para discutir o tempo todo. Então veio a noite que mudou tudo. Léo tinha 8 semanas. Dan e eu finalmente conseguimos fazê-lo dormir cedo, e planejamos assistir a um filme juntos e relaxar. Pedimos comida e colocamos algo que estávamos querendo assistir fazia tempo. Uns 20 minutos depois, o celular de Dan vibrou. Ele olhou e seu corpo todo mudou. Ele se levantou do sofá e foi para a cozinha. Consegui ouvir ele falando baixo ao telefone. Quando voltou, disse que Nicole tinha ligado porque estava arrasada. A mãe dela tinha ligado e as duas brigaram. Ele disse que precisávamos buscá-la. Eu disse que não. Era nossa primeira noite em semanas com tempo para nós dois e Léo estava dormindo. Eu disse que Nicole era adulta e sabia lidar com um telefonema da mãe. Dan me olhou como se eu tivesse dito algo horrível. Disse que eu estava sendo egoísta. Disse que Nicole precisava de nós. Disse que iria buscá-la com ou sem mim. Ele saiu. Realmente me deixou sozinha com nosso bebê dormindo para buscar Nicole. Ele ficou quase 1 hora fora. Quando voltou, ela estava com ele. Chorava, os olhos vermelhos. Disse que não podia ficar sozinha em casa. Disse que sua mãe tinha dito coisas terríveis para ela. Dan disse que ela podia ficar com a gente. Eu não falei nada. Simplesmente fui para o berçário e fechei a porta. Ouvi os dois conversando na sala por um tempo. Depois ouvi passos se aproximando. A porta do berçário se abriu. Dan colocou a cabeça para dentro e disse que Nicole dormiria no quarto de hóspedes. Eu disse que tudo bem. Na manhã seguinte, acordei com Léo chorando às 5 da manhã. Troquei a fralda, dei a mamadeira e comecei a caminhar pela casa tentando acalmá-lo. Quando passei pelo nosso quarto, vi a porta aberta. Olhei. Dan não estava lá. Fui ao quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Dan estava dormindo na cama de hóspedes ao lado de Nicole. Os dois por cima das cobertas, mas compartilhando a mesma cama. Fiquei parada ali, segurando Léo, só olhando. Não sei quanto tempo fiquei assim. O suficiente para Léo começar a se irritar de novo. Voltei para o berçário. Eu não sabia no que pensar ou o que fazer. Eles estavam tendo um caso. Algo tinha acontecido? Ou Dan era realmente tão ingênuo assim? Quando Dan finalmente acordou, por volta das 7, ele foi até o berçário. Perguntou por que eu não tinha acordado ele para ajudar com Léo. Perguntei por que ele tinha dormido no quarto de hóspedes. Ele disse que Nicole estava muito abalada e pediu que ele ficasse com ela por um tempo. Disse que devia ter adormecido. Disse que não era nada demais. Perguntei como ele se sentiria se eu tivesse dormido em uma cama com outro homem. Ele disse que era diferente. Disse que Nicole era apenas uma amiga e que eu estava sendo paranoica. Disse que o estresse de ser mãe de primeira viagem estava me fazendo imaginar coisas que não existiam. Eu mandei ele sair. Ele foi para o trabalho. Nicole saiu do quarto de hóspedes 1 hora depois. Agiu como se nada tivesse acontecido. Perguntou se podia segurar Léo. Eu disse que não. Disse que ela precisava ir embora. Ela pareceu surpresa. Disse que achou que eu entendia que ela estava passando por um momento difícil. Eu disse para ela sair da minha casa. Ela saiu. E imediatamente mandou mensagem para Dan. Sei disso porque ele me ligou do trabalho perguntando o que tinha acontecido. Disse que Nicole estava chorando e dizendo que eu a expulsei sem motivo. Contei exatamente o que eu tinha visto. Ele disse que eu estava exagerando. Disse que só estava confortando uma amiga. Disse que eu estava sendo controladora. Naquela noite, ele voltou para casa agindo como se tudo estivesse normal. Tentou me beijar quando entrou. Virei o rosto. Ele suspirou e perguntou por quanto tempo eu ia ficar brava por causa daquilo. Não respondi. Dei a mamadeira para Léo, coloquei ele para dormir e depois fui dormir também. Dan dormiu no sofá. Isso durou 3 dias. Dan no sofá, eu quase não falando com ele, e Nicole mandando mensagens o tempo todo. Eu via as notificações no celular dele. Ela escrevia a cada hora. Textos longos. Ele lia e respondia. Quando eu perguntava sobre o que estavam falando, ele dizia que ela ainda estava abalada por causa da mãe e precisava conversar com alguém. No 4º dia, eu disse a Dan que precisávamos conversar. Eu disse que ou ele estabelecia limites sérios com a Nicole ou eu iria embora levando Léo comigo. Ele disse que eu estava sendo dramática. Disse que Nicole era importante para ele e que não iria abandoná-la quando ela precisava de ajuda. Disse que se eu não conseguia lidar com o fato de ele ter uma amiga mulher, talvez o problema fosse meu. Eu liguei para a mãe dele. A mãe de Dan, Linda, 52 anos, mora cerca de 1 hora daqui. Sempre nos demos muito bem. Ela foi o mais próximo que tive de uma figura materna. Contei a ela o que estava acontecendo. Ela disse que viria. Linda apareceu naquela noite. Ela fez Dan se sentar e perguntou o que estava passando na cabeça dele. Dan tentou minimizar, dizendo que eu estava exagerando. Linda cortou isso imediatamente. Disse que já havia sido traída pelo pai dele.
Disse que traições nem sempre começam com sexo. Começam com intimidade emocional que cruza um limite. E ele estava cruzando esse limite. Dan ficou irritado. Disse que não era como o pai. Disse que Nicole era apenas uma amiga que precisava de apoio. Linda perguntou se ele ficaria bem em me ver dormindo na cama com outro homem. Dan disse que era diferente. Linda perguntou de que forma. Ele não soube responder. Ela disse que ele precisava escolher sua esposa e filho ou a amiga. Dan disse que não deveria ser obrigado a escolher. Linda disse que, ao não escolher, ele já estava escolhendo Nicole. Ela foi embora depois disso. Dan não disse nada para mim durante o resto da noite. No dia seguinte, Nicole apareceu enquanto Dan estava no trabalho. Eu não a deixei entrar. Ela ficou na varanda dizendo que precisávamos conversar. Eu disse que não havia nada para conversar. Ela disse que só queria esclarecer as coisas. Eu abri a porta. Esse foi meu erro. Nicole entrou e sentou no sofá. Disse que queria ser honesta comigo. Disse que ela e Dan tinham se aproximado muito nos últimos meses. Disse que não era só amizade. Disse que eles estavam se envolvendo, não fisicamente, segundo ela, mas emocionalmente. Disse que Dan tinha contado que não estava mais feliz no nosso casamento. Disse que o bebê tinha piorado as coisas. Disse que Dan se sentia preso. Pedi que ela fosse embora. Ela não foi. Disse que não queria acabar com o nosso casamento, mas que eu merecia saber a verdade. Disse que Dan amava Léo, mas que não estava mais apaixonado por mim. Disse que ele tinha contado isso para ela semanas antes. Disse que os dois estavam planejando esperar até que eu me recuperasse do parto para me contar, mas como eu já tinha percebido algo, achou que eu deveria ouvir diretamente dela. Eu disse para ela sair ou eu chamaria a polícia. Ela se levantou. Disse que lamentava que as coisas tivessem chegado a esse ponto. E saiu. Liguei para Dan na mesma hora. Perguntei se o que Nicole disse era verdade. Ele não respondeu imediatamente. Depois disse que conversaríamos quando ele chegasse em casa. Eu disse que não, que conversaríamos naquele momento. Ele disse que não podia falar no trabalho. E desligou. Ele chegou em casa 2 horas mais cedo. Eu estava arrumando uma mala. Ele perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava indo embora e levando Léo comigo. Ele disse que eu estava exagerando. Perguntei novamente se o que Nicole falou era verdade. Ele disse que era complicado. Isso foi o suficiente. Terminei de arrumar as coisas. Dan tentou me impedir de levar Léo. Ficou em frente à porta. Eu disse para ele sair da frente ou eu chamaria a polícia. Ele saiu. Eu fui embora. Fui para a casa da Linda. Ela olhou para mim e me colocou para dentro na hora. Contei tudo. Ela ligou para Dan. Eu conseguia ouvir ela gritando com ele de longe. Quando desligou, disse que eu podia ficar pelo tempo que precisasse. Preparou o quarto de hóspedes para mim e Léo. Isso foi há 3 semanas. Não voltei mais para nossa casa. Dan ligou e mandou mensagens, mas eu não respondi. Nicole também tentou contato, mas bloqueei o número dela. Linda disse que Dan está ficando na casa sozinho. Disse que ele parece péssimo sempre que o vê. Ontem, Dan apareceu na casa da Linda. Ela não deixou que ele entrasse, mas permitiu que ele falasse comigo através da porta. Ele disse que estava arrependido. Disse que nunca quis que nada disso acontecesse. Disse que Nicole mentiu sobre algumas coisas. Disse que nunca contou a ela que não era mais apaixonado por mim. Disse que nada físico aconteceu entre eles. Disse que ele só ficou confuso e deixou que ela chegasse perto demais. Disse que queria que a gente tentasse novamente. Eu não abri a porta. Disse que precisava de tempo para pensar. Ele foi embora. Então, é aqui que estou. Morando na casa da minha sogra com meu bebê de 4 meses. Sem saber se meu casamento acabou ou se ainda há algo a ser salvo. Eu nem sei ao certo o que estou pedindo. Só precisava escrever tudo isso, porque continuo me perguntando se estou vendo as coisas com clareza. Será que exagerei? Será que deveria ter tentado entender mais? Ou fiz certo em ir embora? Atualização. Eu não planejava atualizar, mas coisas aconteceram e eu preciso de conselhos novamente. Para quem lembra do meu relato original, eu deixei meu marido Dan depois de descobrir que ele estava tendo um tipo de relacionamento emocional com nossa vizinha Nicole. Tenho ficado com a mãe dele, Linda, pelas últimas 9 semanas, com meu filho Léo, que agora está com quase 5 meses. Depois que Dan apareceu na casa da Linda aquela primeira vez, eu concordei em me encontrar com ele uma vez. Apenas uma, em um lugar público, para ouvir o que ele tinha a dizer. Nos encontramos em uma cafeteria perto da casa da Linda. Dan estava péssimo. Tinha perdido peso e estava com olheiras profundas. Ele imediatamente começou um longo discurso sobre como tinha cometido um erro. Disse que Nicole se aproveitou dele em um momento vulnerável. Contou que, quando eu estava de repouso e depois me recuperando do parto do Léo, ele estava estressado e Nicole estava lá oferecendo apoio. Disse que aquilo virou algo que ele não pretendia. Eu perguntei diretamente se eles tinham dormido juntos. Ele jurou que não. Contou que eles se beijaram uma vez, cerca de um mês antes de eu ir embora, mas que tinha sido só isso. Disse que se arrependeu na hora e falou para Nicole que não podia acontecer de novo.
Foi então que ela teria começado a insistir mais, indo à casa com frequência, tentando convencer Dan de que ele seria mais feliz com ela. Ele disse que ficou confuso, mas nunca planejou realmente me deixar. Perguntei por que ele estava dormindo na cama dela naquela manhã. Ele disse que ela pediu para ele ficar porque estava tendo um ataque de pânico. Contou que sentou na beirada da cama conversando com ela e acabou cochilando. Quando acordou, 1 hora depois, voltou para o sofá, mas eu devo ter visto antes disso. Eu não sabia se acreditava nele. Ainda não sei, mas ele chorava e implorava para eu voltar para casa. Disse que faria qualquer coisa para consertar tudo. Falou que já tinha dito a Nicole que eles não poderiam mais ser amigos. Disse que tinha bloqueado o número dela. Que queria fazer terapia. Eu disse que precisava de mais tempo. Ele pareceu aceitar. Combinamos que ele poderia ir à casa da Linda 2 vezes por semana para ver Léo. Linda supervisionava as visitas. Dan aparecia, brincava com Léo por 1 hora e ia embora. Tentava falar comigo durante essas visitas, mas eu mantinha o mínimo possível. Eu não estava pronta. Isso durou cerca de 3 semanas. Então, Linda recebeu um telefonema de Nicole. Nicole disse que precisava falar comigo. Linda respondeu, de jeito nenhum. Nicole insistiu dizendo que era importante e que envolvia a segurança do Léo. Isso chamou a atenção da Linda. Ela concordou em repassar a mensagem de que Nicole queria um encontro. Eu não queria vê-la, mas o comentário sobre a segurança do meu filho mexeu comigo. Linda disse que iria comigo. Marcamos de encontrar Nicole em um parque perto do duplex. Eu, Linda e Léo chegamos lá. Nicole já estava sentada em um banco. Ela parecia diferente. Havia cortado o cabelo curto e estava mais magra. Ela se levantou quando nos viu. Linda ficou alguns passos atrás com Léo no carrinho enquanto eu me aproximava. Nicole agradeceu por eu ter ido. Eu não respondi. Apenas esperei. Ela disse que precisava me contar algo porque eu merecia saber toda a verdade. Ela contou que o que tinha dito antes sobre Dan não estar apaixonado por mim era mentira. Que inventou aquilo porque queria que a gente terminasse. Disse que Dan nunca contou para ela que estava infeliz. Que foi ela quem o perseguiu desde o início. Perguntei por que estava me contando isso agora. Nicole disse que percebeu que tinha ido longe demais. Contou que, depois que Dan a bloqueou, ela tentou ir até a casa para falar com ele. Ele não deixou que ela entrasse. Ela foi várias vezes e ele chegou a ameaçar chamar a polícia. Foi então que ela aceitou que estava acabado. Então veio o verdadeiro motivo pelo qual ela queria conversar. Nicole disse que estava grávida. Disse que o filho era do Dan. Contou que eles transaram uma vez, cerca de 3 meses atrás, quando eu estava no 7º mês de gravidez. Eu fiquei muda. Apenas parada, sem reação. Linda ouviu do lugar onde estava. Ela empurrou o carrinho e foi direto até Nicole. Perguntou se ela tinha certeza. Nicole respondeu que sim. Disse que tinha feito vários testes. Que estava com cerca de 10 semanas. Linda perguntou se ela já havia contado ao Dan. Nicole disse que não. Que queria me contar primeiro porque não queria arruinar ainda mais a minha vida do que já tinha arruinado. Ela disse que pretendia ficar com o bebê e criá-lo sozinha. Que não queria nada de Dan nem de mim. Só achava que eu merecia saber a verdade sobre o que aconteceu. Eu finalmente consegui falar. Perguntei quando exatamente isso tinha acontecido. Nicole respondeu que foi em uma terça-feira à tarde, no meu 7º mês. Disse que eu tinha uma consulta médica. Dan tinha tirado o dia de folga para ir comigo, mas eu falei para ele ficar em casa e descansar porque estava trabalhando demais. Nicole contou que ele passou na casa dela depois que eu saí. Que as coisas simplesmente aconteceram. Eu me lembrei daquele dia. Eu tinha dito ao Dan que ele não precisava ir à consulta porque era só um check-up de rotina. Lembrei de chegar em casa e ele estar no chuveiro. Ele disse que estava trabalhando no jardim. Eu não questionei. Linda então perguntou qual era o verdadeiro motivo de ela estar nos contando tudo aquilo. Nicole respondeu que era culpa. Disse que se convenceu de que Dan a amava e que eles eram destinados a ficar juntos. Ela disse que depois que ele a cortou definitivamente, percebeu que estava vivendo uma ilusão. Contou que agora estava fazendo terapia para tentar lidar com seus problemas. Disse que me contar a verdade fazia parte desse processo. Eu fui embora sem dizer mais nada. Linda me acompanhou com Léo. Entramos no carro e ela nos levou de volta para sua casa. Eu não chorei. Eu não gritei. Apenas fiquei ali, imóvel. Quando chegamos, Linda disse que precisava ligar para Dan. Eu disse que não. Que eu mesma falaria com ele. Linda insistiu que eu não precisava fazer isso sozinha. Eu respondi que precisava sim. Naquela noite, depois que Léo dormiu, liguei para Dan. Disse que tinha me encontrado com Nicole. Ele começou a dizer alguma coisa, mas eu interrompi. Perguntei se ele tinha feito sexo com Nicole enquanto eu estava grávida. Houve um longo silêncio. Então ele disse sim. Apenas isso, sim. Contou que foi uma única vez. Disse que tinha sido o maior erro da vida dele. Que estava muito estressado, que eu estava tão doente, e que Nicole estava lá, e ele não estava pensando direito. Afirmou que se arrependeu no segundo seguinte. Disse que foi por isso que falou para Nicole que eles não podiam mais ser amigos logo depois, e não recentemente como tinha dito.
Perguntei por que tinha mentido para mim na cafeteria. Ele respondeu que tinha medo de me perder de vez. Que achou que, se me dissesse que foi só algo emocional, talvez um dia eu o perdoasse. Ele sabia que, se eu descobrisse sobre o sexo, eu nunca mais o aceitaria de volta. Eu disse que Nicole estava grávida. Outro silêncio interminável. Depois, ele disse que não sabia. Perguntou se ela tinha certeza de que o bebê era dele. Eu respondi que ela parecia ter plena certeza. Ele disse que não sabia o que dizer. Eu disse para ele não dizer nada. Falei que estava tudo acabado. E que ele não deveria me procurar a menos que fosse sobre Léo. Desliguei. Linda tinha ouvido toda a conversa do outro cômodo. Ela entrou e sentou ao meu lado. Disse que estava envergonhada do próprio filho. Disse que eu poderia ficar com ela o tempo que precisasse. Garantiu que apoiaria qualquer decisão que eu tomasse dali em diante. No dia seguinte, entrei em contato com uma advogada. Ela me disse que eu tinha todos os motivos para pedir o divórcio e que, dadas as circunstâncias, provavelmente eu conseguiria a guarda principal do Léo. Disse que Dan teria direito a visitas, mas que provavelmente seriam supervisionadas no início. Explicou que precisaríamos esperar até Nicole ter o bebê e confirmar a paternidade antes de lidar com essa parte da situação. Uma semana depois, dei entrada no divórcio. Dan recebeu os papéis no trabalho. Ele me ligou na mesma hora. Eu não atendi. Ligou para Linda. Ela atendeu. Ele chorava ao telefone. Linda disse que o amava, mas que ele tinha feito suas escolhas. Disse para ele procurar um advogado. E desligou. Dan tentou aparecer na casa naquela noite. Linda não deixou ele entrar. Ele ficou sentado no carro na garagem por uma hora antes de ir embora. Ele tentou voltar várias outras vezes. Linda o manda embora todas as vezes. Nicole também tentou entrar em contato comigo. Mandou uma mensagem longa, pedindo desculpas novamente. Disse que entenderia se eu nunca mais quisesse falar com ela. Disse que garantiria que Dan fizesse parte da vida do bebê, se ele quisesse, mas que não forçaria nada. Contou que estava se mudando para outro estado, para ficar perto da irmã. Que partiria no mês seguinte. Eu não respondi. Tive que contar a algumas pessoas o que aconteceu. Minha antiga chefe do emprego de varejo me procurou porque me viu na loja com Léo e percebeu que eu não estava usando aliança. Contei a versão resumida. Ela contou para 2 outras pessoas com quem eu trabalhava. Agora parece que todo mundo sabe. Recebi mensagens de pessoas com quem não falava há anos perguntando se eu estava bem. Eu odeio que estejam comentando sobre isso. Odeio que essa seja a minha vida agora. Léo está bem. Está começando a sorrir mais e a segurar brinquedos. Ele não sabe o que está acontecendo. Linda tem sido incrível com ele. Cuida dele quando tenho reuniões com a advogada. Às vezes, levanta à noite para que eu possa dormir. O marido dela, Rick, 54 anos, também tem sido ótimo. Quieto, sem fazer perguntas, mas ajudando de forma prática, consertou meu carro quando quebrou e instalou uma tranca melhor na porta do quarto, para que eu me sinta mais segura. Os pais de Dan são divorciados, mas o pai dele, Derek, 55 anos, começou a ligar para a casa da Linda. Ela contou que eu estava morando lá, e ele ligou pedindo para falar comigo. Eu recusei. Ele ligou mais 3 vezes. Linda avisou que, se continuasse, ela bloquearia o número. Então ele mandou uma carta. Endereçada a mim. Linda perguntou se eu queria que ela abrisse ou jogasse fora. Eu pedi que jogasse fora. As pessoas continuam dizendo que eu sou forte. Eu não me sinto forte. Sinto que estou apenas existindo. Acordo, alimento Léo, troco a fralda, brinco com ele, coloco para dormir. Repito. Mal como. Linda precisa me lembrar. Já perdi todo o peso da gravidez e mais um pouco. Minhas roupas não servem mais. Eu não ligo. Entramos com os papéis do divórcio há 3 semanas. Dan tem 30 dias para responder. Minha advogada diz que ele provavelmente vai tentar negociar a guarda. Diz que ele pode lutar por mais do que visitas supervisionadas. Ela diz que eu preciso documentar tudo. Tenho mantido um diário registrando cada vez que ele tenta entrar em contato comigo, cada vez que aparece na casa, tudo o que Nicole disse. Minha advogada diz que isso vai ajudar. Eu não sei o que vem depois. Não sei se Nicole realmente vai se mudar. Não sei se Dan vai tentar participar da vida daquele bebê. Não sei como vou me sustentar e sustentar Léo a longo prazo. Linda diz para eu não me preocupar com dinheiro agora, mas eu não posso viver com ela para sempre. Alguém perguntou nos comentários do meu post original se eu me arrependia de ter o Léo. Não me arrependo. Ele é a única coisa boa na minha vida agora. Mas eu me pergunto que tipo de vida eu trouxe para ele. O pai dele é um traidor. A mãe dele está morando com a sogra porque não tem para onde ir. A amante do pai dele está esperando seu meio-irmão. Que tipo de família é essa para ele? Acho que vou atualizar de novo se algo significativo acontecer com o divórcio. Por enquanto, estou apenas tentando sobreviver a cada dia. Atualização 2. 2 coisas pioraram. Eu preciso escrever isso porque ainda não acredito no que aconteceu. Primeiro, o divórcio. Dan respondeu aos papéis através do advogado dele. Ele não está contestando o divórcio em si, mas está contestando o acordo de custódia.
O advogado dele está pressionando por guarda compartilhada em vez de visitas supervisionadas. Minha advogada diz que isso era esperado e que teremos que ir para o tribunal. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas. Dan tem pago pensão desde que recebeu os papéis. Também tem tentado ver Léo com mais frequência. Ele convenceu Linda a permitir visitas mais longas, até 3 horas agora. Linda diz que ele é bom com Léo nessas visitas. Ele dá mamadeira, troca fraldas, brinca com ele. Diz que ele parece genuinamente arrependido. Eu não me importo. Ele vê Léo na casa da Linda e eu fico no meu quarto. Não falo diretamente com ele há semanas. Nicole se mudou do duplex 5 semanas atrás. Eu pensei que isso significaria o fim de ouvir falar dela. Não foi. 2 semanas atrás, ela apareceu na casa da Linda. Linda atendeu a porta. Nicole disse que precisava falar comigo urgentemente. Linda disse que de jeito nenhum. Nicole disse que era sobre Dan e que eu precisava saber. Linda, a contragosto, veio me chamar. Eu fui até a porta, mas fiquei dentro de casa, com a porta de tela fechada entre nós. Nicole estava péssima. O rosto pálido e hematomas nos braços. Perguntei o que havia acontecido. Ela disse que precisava me contar a verdade sobre algo. Disse que Dan tinha voltado a entrar em contato com ela. Disse que ele vinha ligando de diferentes números desde que entrei com o divórcio. Que ele estava tentando convencê-la a dizer que o bebê não era dele. Eu não acreditei de primeira. Perguntei por que ela estava me contando isso. Ela disse que era porque ele havia começado a ameaçá-la. Ela me mostrou mensagens no celular. Eram de um número que eu não reconhecia, mas claramente do Dan. As mensagens diziam coisas como que ela estava arruinando a vida dele. Que ela precisava me contar que eles nunca tinham dormido juntos. Que ela precisava ir embora e nunca mais entrar em contato com nenhum de nós. A mensagem mais recente dizia que se ela não cooperasse, ele faria as pessoas descobrirem quem ela realmente era. Eu tirei fotos das mensagens com meu celular. Nicole disse que havia mais. Contou que Dan foi até o novo apartamento dela 3 dias atrás. Disse que ele empurrou a porta quando ela atendeu. Disse que ele não a machucou diretamente, mas agarrou seu braço e mandou ela se livrar do bebê ou dizer que era de outro homem. Disse que ela se recusou e então ele foi embora. Os hematomas eram disso. Perguntei se ela havia feito boletim de ocorrência. Ela disse que não, porque tinha medo que piorasse. Disse que só queria que eu soubesse do que ele era capaz. Disse que estava pedindo uma ordem de restrição, mas quis me avisar antes. Disse que se Dan era capaz de fazer aquilo com ela, eu também precisava ter cuidado. Depois que Nicole foi embora, Linda ligou para Dan imediatamente. Ela perguntou se ele estava entrando em contato com Nicole. Ele negou no começo. Depois admitiu que ligou uma vez para tentar conversar, mas disse que Nicole estava mentindo sobre as ameaças e sobre ter ido ao apartamento dela. Linda perguntou sobre os hematomas. Dan disse que não sabia de nada. Linda disse que estava decepcionada com ele e desligou. Eu mostrei as fotos à minha advogada no dia seguinte. Ela disse que isso era sério e que deveríamos registrar um boletim de ocorrência. Disse que isso ajudaria no caso de custódia. Eu registrei. A polícia foi conversar com Dan. Ele repetiu a história de que ligou apenas uma vez e nunca foi ao apartamento. A polícia disse que, sem mais provas ou testemunhas, era a palavra dela contra a dele. Mas Nicole entrou com a ordem de restrição. Incluiu as mensagens e fotos dos hematomas. O juiz concedeu uma ordem temporária. Dan está proibido de entrar em contato com ela ou chegar a menos de 150 metros de distância. Minha advogada disse que isso pega muito mal para ele no caso da custódia. 2 dias depois da ordem ser emitida, o pai do Dan, Derek, apareceu na casa da Linda. Linda estava no trabalho. Rick estava em casa, mas estava na garagem trabalhando em alguma coisa. Eu estava sozinha com Léo na sala de estar. Derek bateu na porta. Eu não respondi. Ele bateu de novo, mais forte. Começou a gritar pela porta dizendo que precisava falar comigo. Disse que toda essa situação estava sendo exagerada. Disse que Nicole era uma mentirosa que estava tentando prender Dan em uma armadilha. Disse que eu estava sendo vingativa ao afastar Léo do pai. Liguei para Linda. Ela disse que estava saindo do trabalho naquele instante e que eu não deveria abrir a porta de jeito nenhum. Eu disse que não abriria. Derek continuou batendo e gritando. Léo começou a chorar com o barulho. Peguei-o no colo e fui para o quarto nos fundos da casa. Ainda conseguia ouvir Derek gritando. Isso durou uns 10 minutos até que Rick entrou da garagem e mandou Derek ir embora. Derek discutiu com Rick. Ouvi Rick dizer que se ele não fosse embora chamaria a polícia. Derek finalmente saiu. Linda chegou 20 minutos depois. Ela ligou para Dan e perguntou se ele tinha mandado o pai dele para a casa dela. Dan disse que não. Disse que nem sabia que seu pai estava na cidade. Linda não acreditou. Ela disse a Dan que, se o pai dele aparecesse de novo, ela pediria uma ordem de restrição contra ele também. Dan disse que seu pai era imprevisível e que ele não podia controlar o que Derek fazia. Linda desligou. Naquela noite, Derek ligou para o telefone da casa. Rick atendeu. Derek disse que queria conhecer o neto. Rick disse que isso não era possível. Derek disse que tinha direitos. Rick respondeu que ele não tinha nenhum direito legal sobre Léo.
Derek disse que iria nos levar ao tribunal. Rick desligou. Minha advogada disse que Derek poderia até pedir direito de visita como avô, mas que seria muito improvável conseguir, já que não tem nenhum laço estabelecido com Léo. Ela disse para documentar todas as tentativas de contato. Tenho escrito tudo. Na semana passada, Dan apareceu na casa de Linda fora do horário previsto de visitação. Linda atendeu a porta. Dan disse que precisava se explicar. Disse que realmente ligou para Nicole e que realmente foi até o apartamento dela, mas não pelos motivos que ela alegou. Disse que foi tentar convencê-la a ficar com o bebê e permitir que ele fizesse parte da vida da criança. Disse que segurou o braço dela para impedi-la de fechar a porta, mas que não quis machucá-la. Disse que Nicole distorceu tudo para fazê-lo parecer um monstro. Disse que ela estava fazendo isso para se vingar porque ele havia me escolhido. Linda perguntou se ele tinha consciência de como aquilo soava. Perguntou se ele entendia que segurar alguém sem permissão é agressão. Dan disse que não estava pensando direito. Disse que estava estressado com o divórcio, com a gravidez de Nicole e com a possibilidade de perder a guarda de Léo. Linda respondeu que nada disso justificava o comportamento dele. Dan disse que sabia disso. Contou que tinha começado a fazer terapia. Disse que estava tentando melhorar. Linda disse que ele precisava ir embora. Dan pediu para ver Léo pelo menos. Linda respondeu que não naquele dia. Dan foi embora. Linda voltou para dentro e disse que não sabia mais o que fazer. Disse que Dan era seu filho e que ela o amava, mas que não reconhecia a pessoa em que ele tinha se transformado. Há 3 dias, recebi uma solicitação de mensagem em uma rede social de alguém que eu não conhecia. Era uma mulher chamada Bethany. Ela disse que lamentava me contatar daquela forma, mas precisava me contar algo sobre Dan. Disse que trabalhava com ele na construtora. Contou que Dan andava dizendo para as pessoas no trabalho que eu estava impedindo injustamente que ele visse Léo. Disse que ele se fazia de vítima, alegando que eu inventei a traição e que Nicole era apenas uma amiga tentando ajudar nosso casamento. Bethany disse que achou que eu precisava saber disso, porque as pessoas no trabalho acreditavam nele e estavam me vendo como a vilã sem conhecer meu lado da história. Ela disse que só entrou em contato porque já passou por algo parecido com um ex e sabia como era ter as pessoas acreditando em mentiras sobre você. Agradeci a mensagem. Não corrigi nada, não me defendi. Eu não tinha energia para isso. Mas tirei print e enviei para minha advogada. Ela disse que isso mostra que Dan está tentando controlar a narrativa e que devemos estar preparadas para ele fazer o mesmo no tribunal. A audiência de custódia é daqui a 2 semanas. Minha advogada diz estar confiante de que ficarei com a guarda principal e que Dan terá visitas supervisionadas, especialmente por causa da ordem de restrição registrada. Mas me alertou que, se Dan tiver um bom advogado, vão tentar pintar a imagem de que estou alienando Léo do pai. Ela disse para eu estar preparada caso mencionem meu histórico de saúde mental, se souberem dele. Eu não tenho nenhum diagnóstico, mas cheguei a fazer algumas sessões com uma psicóloga logo após o nascimento do Léo porque estava tendo dificuldade em me adaptar à maternidade. Minha advogada disse que isso é normal, mas que eles podem tentar usar contra mim. Nicole me mandou mensagem ontem. Disse que teve o bebê, uma menina. Disse que não estava me contando para me machucar, mas achou que eu deveria saber, porque isso provavelmente vai aparecer nos testes de paternidade. Disse que deu o nome de Iris. Ela disse que Dan ainda não sabe e que não pretende contar até depois da audiência de custódia do Léo. Disse que não quer complicar ainda mais as coisas para mim. Eu não sei como me sentir em relação a tudo isso. Agora existe uma menina por aí que é meia-irmã do Léo. Dan tem outra filha que ele nem sabe que existe ainda. Nicole está criando o bebê sozinha em outro estado. Meu filho terá uma meia-irmã que talvez nunca conheça. Nada disso parece real. Linda descobriu sobre o bebê porque eu mostrei a mensagem de Nicole. Ela se sentou à mesa da cozinha e ficou em silêncio por muito tempo. Depois me perguntou se eu estava bem. Eu disse que não sabia. Ela disse que não podia acreditar que o filho dela tinha causado tanto estrago. Disse que estava de coração partido por mim, por Léo, pela bebê, até por Nicole. Disse que ninguém merecia isso. Mais tarde naquele dia, Rick falou comigo e disse algo que ficou na minha cabeça. Disse que Dan sempre teve dificuldade em assumir responsabilidade por suas ações. Quando era mais novo, Dan mentia sobre coisas pequenas para evitar problemas e essas mentiras cresciam. Ele disse que esperava que Dan superasse isso com o tempo, mas claramente não aconteceu. Ele disse que eu estava fazendo certo ao proteger Léo desse padrão. Tenho pensado no que acontece depois da audiência. Mesmo que eu consiga a guarda principal, Dan ainda fará parte das nossas vidas. Ele ainda terá direito de visitas. Léo vai crescer conhecendo o pai, mas também sabendo o que o pai fez. E, eventualmente, Léo pode descobrir sobre Iris. Como vou explicar isso quando ele crescer? Como contar ao meu filho que o pai dele teve um caso com a nossa vizinha enquanto eu estava grávida e que ele tem uma meia-irmã por causa disso? As pessoas dizem que o tempo vai tornar tudo mais fácil. Eu não consigo enxergar como. Todos os dias parecem iguais. Acordar. Cuidar de Léo. Evitar Dan. Registrar tudo. Me preparar para o tribunal. Estou sempre exausta. Mal me reconheço no espelho. Comecei a ter pesadelos com a audiência. Nos sonhos, o juiz fica do lado do Dan e tira o Léo de mim. Eu acordo em pânico e preciso conferir se Léo ainda está no berço. Linda diz que eu preciso comer mais.
Ela faz meu café da manhã todos os dias e não me deixa sair da mesa até eu terminar. Diz que estou ficando magra demais. Rick comprou vitaminas e deixa no balcão com um copo de água toda manhã. Eles estão tentando tanto cuidar de mim. Eu não sei o que faria sem eles. A advogada ligou ontem com uma atualização. Disse que o advogado Duda entrou com uma moção afirmando que eu estou alienando Léo do pai ao não permitir visitas sem supervisão. Ela disse, temos provas de que as visitas supervisionadas são necessárias, considerando o comportamento recente do Dan, mas precisamos estar preparadas para o advogado dele argumentar que ele está tentando melhorar e merece uma nova chance. Ela disse que a audiência pode durar mais do que o esperado, por causa de todas as moções sendo apresentadas. Eu só quero que isso acabe. Quero ter certeza de que Léo está seguro e que Dan não pode tirá-lo de mim. Quero parar de olhar por cima do ombro toda vez que saio de casa, com medo de Derek aparecer de novo. Quero parar de acordar no meio da noite revivendo cada momento do meu casamento e tentando descobrir onde eu perdi os sinais. Linda diz que eu sou mais forte do que penso. Diz que passei por algo traumático e mesmo assim continuo cuidando do Léo todos os dias. Diz que isso exige força. Eu não me sinto forte. Sinto que estou por um fio. 2 semanas até o tribunal. Eu volto a atualizar se alguém quiser saber o que acontecer depois. Atualização 3. A audiência aconteceu há 3 semanas. Só estou postando agora porque precisei de tempo para processar tudo e garantir que as coisas estivessem realmente resolvidas antes de escrever sobre isso. A audiência durou 2 dias inteiros. O advogado Dudan tentou argumentar que eu estava afastando Léo dele sem motivo e que o incidente com Nicole estava sendo exagerado. Minha advogada apresentou a ordem de restrição, o boletim de ocorrência, as mensagens e os relatos da Linda sobre Dan aparecer fora do horário combinado. Ela também mencionou o assédio de Derek e o fato de Dan não conseguir ou não querer controlar o comportamento do pai. Dan depois. O advogado dele o fez falar sobre o quanto ele amava Léo e sobre como tinha cometido erros, mas estava tentando corrigi-los. Ele falou sobre estar fazendo terapia. Ele chorou ao dizer o quanto sentia falta de estar presente na vida do filho todos os dias. O advogado tentou fazer parecer que eu estava sendo cruel ao manter os dois afastados. Então minha advogada começou o contra-interrogatório. Ela perguntou diretamente se ele tinha feito sexo com Nicole enquanto eu estava grávida. Ele admitiu que sim. Ela perguntou se ele tinha mentido para mim sobre isso no início. Ele admitiu que sim. Ela perguntou se ele havia entrado em contato com Nicole depois que o divórcio foi iniciado, mesmo ela pedindo para ele não fazer isso. Ele tentou minimizar, mas acabou admitindo que sim. Ela perguntou se ele foi até o apartamento de Nicole. Ele disse que sim, mas afirmou que não foi nada ameaçador. Minha advogada mostrou ao juiz as fotos dos hematomas da Nicole. Dan disse que não sabia como ela tinha se machucado, mas que não tinha sido por causa dele. Minha advogada então mencionou as mensagens que Bethany me enviou sobre Dan mentindo para os colegas de trabalho. Ela argumentou que Dan tinha um padrão de desonestidade e estava tentando manipular a narrativa até agora. O advogado dele contestou, mas o juiz permitiu. O segundo dia foi dedicado às testemunhas de caráter. Linda testemunhou a meu favor. Disse que eu era uma boa mãe e que tinha preocupações quanto ao julgamento do Dan. Ela disse que amava o filho, mas não podia ignorar o que ele havia feito. O advogado de Dan tentou alegar que Linda estava sendo parcial porque eu estava morando na casa dela, mas Linda rebateu dizendo que eu estava vivendo ali porque não tinha para onde ir depois que o filho dela destruiu meu casamento. Dan levou algumas pessoas do trabalho para testemunhar que ele era confiável e bom no emprego. Não pareceu fazer muita diferença. No fim do segundo dia, o juiz disse que revisaria tudo e daria a decisão em até uma semana. Foi a semana mais longa da minha vida. Eu mal dormi. Ficava repetindo a audiência na minha cabeça, tentando prever como seria o resultado. A decisão saiu 8 dias depois. Eu recebi a guarda física principal. Dan ficou apenas com visitas supervisionadas, 4 horas a cada 2 semanas, supervisionadas pela Linda ou outra pessoa aprovada pela justiça. Ele é obrigado a continuar na terapia e apresentar comprovantes ao tribunal todos os meses. Ele está proibido de levar Léo para perto da Nicole ou de qualquer parceira romântica sem autorização judicial. O juiz também expediu uma ordem impedindo Derek de ter qualquer contato com Léo até que Dan demonstre que estabeleceu limites apropriados com o pai. Minha advogada disse que foi um bom resultado. Ela disse que as visitas supervisionadas provavelmente vão continuar por pelo menos 1 ano, talvez mais, dependendo do progresso do Dan. Disse que no futuro podemos revisar o acordo de custódia, mas por enquanto Léo está seguro. Dan tentou me ligar depois da decisão. Eu não atendi. Ele deixou um recado pedindo desculpas e perguntando se podíamos conversar. Eu apaguei. Linda disse que ele apareceu na frente da casa no dia seguinte e chorou na garagem por mais de 1 hora antes de ir embora. Eu não saí. Nicole me enviou uma última mensagem 1 semana depois da decisão. Ela disse que tinha contado ao Dan sobre Iris. Disse que ele perguntou se poderia participar da vida da menina, mas ela disse não. Disse que não queria ele na vida da filha depois do que ele fez com a gente. Disse que ia bloqueá-lo e seguir em frente. Disse que esperava que eu também encontrasse paz. Eu não respondi. Bloqueei o número dela depois de ler a mensagem. Derek ligou novamente para a casa da Linda há 2 dias. Rick atendeu e disse que o tribunal já tinha decidido e que Derek não tinha nenhum direito sobre Léo. Derek disse que ia abrir um processo para ter direito de avô. Rick respondeu, boa sorte com isso. E desligou.
Minha advogada disse que mesmo que Derek tente, será rejeitado porque ele não tem qualquer vínculo prévio com Léo e a própria custódia do Dan já é limitada. A primeira visita supervisionada do Dan sob a nova decisão aconteceu na semana passada. Linda supervisionou. Ela disse que Dan estava calado e parecia derrotado. Ele segurou Léo e deu uma madeira, mas quase não falou. Linda disse que ele perguntou se havia alguma chance de eu perdoá-lo algum dia. Ela disse que não sabia e que não cabia a ela falar por mim. Dan foi embora depois das 4 horas sem tentar prolongar a visita. Eu comecei a procurar emprego. Não posso viver com Linda e Rick para sempre, mesmo eles insistindo que posso ficar o tempo que precisar. Consegui um trabalho remoto de meio período fazendo digitação de dados enquanto Léo dorme. Não é muito dinheiro, mas é um começo. Linda fica com Léo quando eu preciso estar em chamadas por vídeo. Ela se recusa a me cobrar aluguel, mas tenho comprado as compras do mês e feito jantar na maioria das noites para tentar contribuir. Alguém do meu antigo trabalho no varejo entrou em contato e disse que ouviu o que aconteceu. Ela disse que, se eu precisasse de alguma coisa, era só avisar. Agradeci, mas não aceitei ajuda. Algumas outras pessoas também me procuraram com ofertas parecidas. A maioria eu nem respondi. Não quero ser um caso de caridade para ninguém. Léo está com 6 meses agora. Ele já senta sozinho e começou a comer alimentos sólidos. Ele ri mais. Não sabe nada sobre o que aconteceu. Para ele, tudo é normal. Linda e Rich mimam muito ele. Ele tem uma cesta cheia de brinquedos que Rick vive aumentando. Linda canta para ele à noite. Ele parece feliz. Eu não sei como será o futuro. Ainda sou casada com Dan. Tecnicamente, o divórcio só será finalizado daqui a alguns meses. Minha advogada diz que agora é só burocracia, já que concordamos com tudo na audiência de custódia. Dan terá que pagar pensão e metade de qualquer despesa médica do Léo. A casa será vendida e vamos dividir o que sobrar depois de quitar a hipoteca. Duvido que vá sobrar muito. Às vezes penso na Iris. Ela está com 2 meses agora. Fico imaginando se parece com Léo quando ele tinha essa idade. Me pergunto se Nicole está dando conta sozinha com um recém-nascido. Me pergunto se Léo um dia vai conhecer a irmã ou se eles vão crescer sem saber da existência um do outro. Parece errado que sejam irmãos e provavelmente nunca terão uma relação, mas não sei como mudar isso ou se devo tentar. As pessoas perguntam como estou. Eu digo que bem. Elas não acreditam, mas param de perguntar. Linda não pergunta. Ela só garante que eu esteja comendo, dormindo e cuidando do Léo. Rich conserta coisas pela casa e não me força a conversar quando não quero. Eles são boas pessoas. A próxima visita a Duda é em 10 dias, depois outra 2 semanas depois. Esta é minha vida agora. Coordenar cronogramas de visitas, trabalhar em um emprego que mal paga alguma coisa. Morar no quarto extra da casa da minha sogra com meu bebê, esperando o divórcio finalizar. Não era assim que eu imaginava minha vida aos 26 anos, mas é o que tenho. Não vou atualizar de novo a menos que algo muito grande aconteça. Não acho que vá acontecer. É assim que as coisas são agora. Obrigada a todos que comentaram nas minhas postagens. Alguns conselhos ajudaram, especialmente no começo, quando eu não sabia o que fazer. Estou seguindo em frente. É tudo o que posso fazer.